Capítulo 18. Aplicação nos relacionamentos entre professores e direção. Um exame dos sistemas de nossa escola atual revelaria um índice assustador da fraca saúde mental entre os professores. Por que será que tantos professores dão mostras de frustrações e ansiedades? A isso, os professores poderiam responder rapidamente. É porque, em muitos casos, encontraram na situação pedagógica fatores que contribuem para seus desajustamentos. Professores são seres humanos, embora tenham sido por muitos anos alvo dos caricaturistas e dos humoristas. Os professores, na intimidade de seu mundo pedagógico, estão também bastante aptos a caricaturar as outras pessoas, e assim o têm feito por anos e anos. Mas há uma razão para a predominância de um problema bastante real de fraca saúde mental entre os professores. Isso já foi atribuído a uma série de razões: aulas longas demais, horários muito pesados, trabalho extra, pressões da direção e dos cobradores de impostos. Nota do tradutor. No Brasil, poderíamos acrescentar os salários baixos. Embora todos esses fatores sejam irritantes, agravantes e esfrangalhem com os nervos de uma pessoa, não parecem ser capazes de causar todo o mal que se lhes atribui. Parece muito provável que as causas do desajustamento dos professores sejam as mesmas do desajustamento de qualquer pessoa. Se é verdade que cada indivíduo tem dentro de si forças básicas que o impelem à autorrealização, é bem possível que as circunstâncias que bloqueiam essas forças sejam a causa do desajustamento. Talvez o professor dominador e sarcástico, que tem a reputação de ser uma fera, esteja tentando estabelecer sua autoestima e sua autorrealização à custa de seus alunos, porque não pode conseguir satisfação direta dessas forças em seu relacionamento profissional com a direção. Talvez a criatura tímida e desajeitada, que age tal qual um coelhinho assustado e parece estar à mercê de todo mundo, só consiga alcançar a autorrealização recolhendo-se para dentro de uma concha protetora e só obtendo alguma satisfação em seus sonhos. Todo professor tem a necessidade definida de sentir-se uma pessoa, de ser tratado com dignidade e respeito e de conseguir atingir o status que lhe é devido como indivíduo inteligente e capaz. Em muitos sistemas escolares, negam-se ao professor essas necessidades fundamentais. Dizem-lhes o como, o porquê e o quando fazer as coisas. São pressionados por superiores. Há objetivos já prontos a serem alcançados e que os obrigam a competir uns com os outros e contra as forças exteriores da escola. Em muitas oportunidades, são tratados com deplorável falta de consideração. Em tais situações, não se poderia imaginar que o professor fosse um ser humano inteligente e capaz, digno do emprego que foi chamado a preencher. Em certas comunidades, disse a professora de que maneira proceder, tanto dentro quanto fora da sala de aula, o que deve fazer de suas horas de folga, que igreja deve frequentar, em quem devem votar, que jornal devem ler, que tipo de roupa deve usar, com que cor pintar as unhas, com que cosméticos se maquiar. As professoras são forçadas a participar de várias atividades que absorvem todo o seu tempo livre. Designam-nas para trabalhar no pátio e fazem com que elas cumpram suas funções do lado de fora, sem levar em conta a maneira como se sentem. Designam-nas para o refeitório, sem ao menos se lembrarem de que lhes deixaram uma hora para o almoço. Encarregam-nas de trabalhar no ônibus escolar ou exigem que fique um tempo enorme depois do terminado período de aulas,
esperando pela partida do último ônibus. Mandam-nas montar peças teatrais, o que as obriga a trabalhar horas seguidas com ensaios, preparação de guarda-roupas, venda de ingressos e, eventualmente, até com a produção. São chamadas para organizar jornaizinhos, vendas de pipocas, piqueniques e todo que qualquer outro tipo de atividade com a qual possa sonhar a mente humana. E através disso tudo, exige-se que consigam certos padrões educacionais para seus alunos e que mantenham ordem e disciplina em suas salas de aula. De um lado, são compelidas a superestimar os alunos, e de outro, pedem-lhes que os mantenham calmos e estudiosos. Tudo isso parece fazer parte integrante da atmosfera colorida e dinâmica de algumas escolas americanas de hoje em dia. Algumas, não todas. É pressão demais que faria com que até a mais saudável delas não resistisse. Mas permanece como fato significativo que em muitas escolas, embora existam todas essas pressões provenientes do fato de que há muito a fazer e pouco tempo disponível, não há necessariamente uma correlação entre a fraca saúde mental e um programa sobrecarregado. Há escolas em que não existe todo esse trabalho extra e, mesmo assim, uma atmosfera pesada faz com que os professores se sintam miseráveis, infelizes e desajustados. Às vezes, os professores trazem consigo seus problemas. Problemas que se criaram e se desenvolveram fora do contexto escolar, mas alguns deles parecem ter sido criados pela situação escolar. E o objetivo da autora é tentar iluminar um pouco as causas que para isso concorreram e oferecer algumas sugestões construtivas para sua prevenção e correção. As professoras podem executar tarefas e carregar fardos bastante pesados, aulas longas, tempo integral, trabalho extraordinário e fazê-lo bem. Se o moral da escola for bom e se são tratados como seres humanos, a quem é dada a permissividade para se expressarem, utilizarem suas capacidades ao máximo para participarem da organização da escola como um membro contribuinte e funcionarem como um ser pensante, digno de atenção e de confiança. Se lhes é dada a liberdade de escolher o que dirão e farão, tanto dentro quanto fora da sala de aula, seus deveres para com seus alunos serão executados de maneira muito mais adequada. Se não se confia que a professora seja capaz de usar um bom discernimento naquilo que ela diz e faz, quando lhe é dada a permissividade para ser ela mesma, não se deve empregá-la como professora. Se é dada aos professores a liberdade para realizar o conceito que têm de si mesmos, todos colherão como recompensa uma contribuição estimulante e enriquecedora destes homens e mulheres que escolheram viver e trabalhar com jovens. O fator mais importante no estabelecimento de boa saúde mental entre professores é o relacionamento que existe entre eles e a direção. O diretor está numa posição estratégica que lhe permite oferecer ajuda real aos professores, pais e alunos. Tal ajuda paga dividendos suficientes para garantir investigações ulteriores de modo a determinar sua eficácia. Este país é uma democracia e democracia é um modo de viver. Por isso é coerente exigir da administração escolher um procedimento democrático. Ninguém no sistema escolar detém em suas mãos todas as respostas. É planejando e trabalhando juntos que se chega a uma completa realização. Chegou-se a isso pela experiência do trabalho em conjunto, pelo bem comum. Esses sentimentos vêm de dentro para fora e não foram arbitrariamente superpostos do exterior. Liberdade e responsabilidade são equilibradas numa verdadeira democracia
E a liberdade de um intelecto espontâneo e criativo pode fazer muito mais pela construção de escolas, de modo que estas possam constituir-se em verdadeiras extensões de uma democracia dinâmica e funcional. Sim, isto está certo. O procedimento democrático da administração escolar é desejável e estamos fazendo todo o possível para consegui-lo. E numa reunião de professores, o que acontece? As professoras participam ativamente do planejamento, expõem seus objetivos e os critérios para sua avaliação, oferece-lhes a permissão de externarem seus verdadeiros sentimentos a respeito das condições de trabalho de que dispõem, e esses sentimentos são aceitos imparcialmente? Uma reunião de professores é realmente um lugar para o arejamento cooperativo de ideias? Ou, como é normal nesses casos, é um lugar onde as professoras ficam sentadas em aborrecido silêncio, pensando em outra coisa, enquanto o diretor lê o boletim número 1, o número 2, o número 3, o número 4, o número 5 e assim por diante, até que a reunião termine? Quando, para modernizar os programas escolares, aplica-se uma pressão, e é assim em muitas escolas, aumentam-se as tensões e frustrações. Examinemos os treinamentos por simulação, que são muito comuns. A própria natureza desses treinamentos usualmente bloqueia qualquer progresso desejado. A impressão que se tem de uma reunião desse tipo é a de que professores não passam de um grupo de fósseis que devem ser pressionados feito loucos. Mude, mude, mude! Eles ouvem isso até ficarem mortos de cansaço. Em áreas mais esclarecidas, chama-se a isso de transição. A escola está em transição. Por que você não está? As professoras se apavoram. Seu sentimento de segurança se desvanece. Seu sentimento de autoestima desaparece. E é muito possivelmente sentir-se-ão como se ninguém gostasse delas. Esquemas e teorias lhes são enfiados pela garganta abaixo e acham estranho que elas os rejeitem. Aqui também, a aceitação de seus sentimentos, tal qual eles são, o reconhecimento desses sentimentos e a reflexão do que pensam e sentem ajudam-nos a reter seu autorrespeito. E as possibilidades de crescimento, mudança e autodireção em formas mais positivas aumentam à medida que elas desenvolvem insight. Como conseguir isso? Já se mencionou antes que o diretor está numa posição estratégica para ajudar os professores a trabalhar através de seus sentimentos. Suponhamos que uma organização escolar decida empregar um novo método de ensino de leitura. O superintendente pode tomar a decisão autoritariamente e ordenar sua execução. As professoras rebeldes podem ser punidas de diversas maneiras, sendo transferidas para uma outra escola ou uma turma menos desejáveis, sendo atacadas com sarcasmos e palavrinhas ofensivas, ou recebendo coerções que as obriguem a cooperar. Se o novo tipo de ensinamento lhes for imposto, é certo que lutarão contra ele palmo a palmo. Um superintendente ou diretor inteligente perceberá que o ensino forçado é totalmente ineficaz. O bom ensino é o resultado do trabalho de uma professora entusiasta e sinceramente interessada. E essas atitudes não são adquiridas através de força. Suponhamos que o superintendente ache que o novo método mereça a tentativa. Suponhamos que esperasse melhores esforços de suas professoras para sua realização. Parece útil, então, que ele discuta com elas, franca e honestamente, pedindo sua cooperação na organização do programa no seu prosseguimento e na avaliação de sua eficácia. Se lhes permite que participem ativamente, que ponham algo de pessoal no trabalho,
que sintam a responsabilidade que acompanha a sua liberdade para desenvolvê-lo, seu entusiasmo e interesse serão totais. E se uma professora não concorda com a intrusão desse novo elemento, o superintendente não deve rejeitá-la por ter discordado ou pela expressão de sentimentos negativos, mas aceitá-la, dar-lhe uma oportunidade de expressar seus sentimentos mais livremente e, se for capaz, de refletir adequadamente as atitudes negativas reveladas. Poderá, assim, ajudá-la a conseguir uma compreensão satisfatória e maior satisfação na sua posição. A possibilidade da terapia em grupo para professores necessita melhor investigação. Poderia ser feita convocando um líder que teria prática suficiente para refletir as emoções reveladas pelos membros do grupo. Um líder que não expressaria sentimento pessoal algum, agindo como uma pessoa neutra que estivesse presente a cada encontro. Durante essas sessões, os membros do grupo deveriam sentir-se livres para expressar seus sentimentos completa e abertamente, para que pudessem examiná-los, objetivá-los e ganhar alguma compreensão à causa de seus problemas. O encontro ofereceria uma oportunidade para ser divulgada qualquer irritação que pudesse existir entre os professores ou entre um professor e o diretor, qualquer opinião ou sentimento em relação à direção. Em suma, qualquer coisa que algum membro do grupo quisesse revelar. O sucesso de cada encontro dependeria da integridade de seus membros, para que cada um deles pudesse sentir que nada do que ele dissesse seria usado contra ele. Tal condição só é possível de existir nas escolas onde os diretores são grandes e honestos o bastante para encarar seus problemas corretamente. Num lugar onde eles aceitem o indivíduo como ele é, respeitem-no e lhe permitam dirigir-se por si mesmo. Se essa espécie de relacionamento fosse estabelecida nas escolas, seria possível predizer como resultado o melhor padrão de saúde mental dos professores, nesses lugares em que eles são pouco mais que uma pedra de xadrez movida de acordo com o capricho dos diretores. Um diretor tem uma obrigação para com seus professores. Os professores têm uma obrigação para com seus diretores. A obrigação será cumprida mais efetivamente se houver respeito mútuo e união de seus esforços, se eles concederem uma hospitalidade intelectual e emocional uns para com os outros e se lutarem por um mesmo fim. Hospitalidade intelectual e emocional.